dentro dos leilões judiciais existe um artigo, que é o artigo 895 do Código Civil. E eu tomei a liberdade aqui de colocar esse artigo aqui para gente, para mostrar aqui para vocês. Então, ó, botei aqui na tela o Código Civil, né, essa Lei 13.105 de 2015, e eu vou pegar vou pesquisar aqui esse artigo 895 para a gente ir direto lá e vou ler aqui para vocês. O interessado em adquirir um bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior da avaliação. E até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, o que na legislação aqui, nesse caso dos leilões judiciais, é 50% do seu valor de avaliação, que pode inclusive ser menos de 50% do valor de mercado, porque o valor de avaliação não necessariamente é o valor de mercado, ele é o valor da avaliação judicial que foi feita em algum momento. Então veja, esse artigo 895, ele te permite, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, a proposta deverá indicar o prazo, a modalidade, o indexador, a correção e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso, inadimplemento, eu queria ver se eu pego aqui, não é nesse artigo aqui que fala, mas basicamente aqui o que você tenha a capacidade de fazer é dar um sinal de 25% e o restante em até 30 meses. Né? Então você imagina que seja 100 mil reais lá o valor da arrematação. Você pode dar 25 mil de sinal e o restante fazer em até 15 meses. Desculpe, em 30 meses com uma correção bem baixinha. Então, essa é a primeira alternativa. Os leilões judiciais te permitem esse parcelamento judicial. Ele não demanda uma aprovação de crédito, você demanda só que você cumpra os pré-requisitos que estão na lei. Esses pré-requisitos que estão na lei, esses sim precisam ser cumpridos. E se você atender esses pré-requisitos, né, do sinal, do 25%, né, se você o restante em 30 meses, corrigido e tal. Inclusive, aqui no parágrafo 1º ele fala, ó, a proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de imóveis, ou por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Ou seja, o próprio bem vai ficar em garantia de que você pague adequadamente isso, e se não pagar, vai voltar para leilão, ele vai ser executado, vai voltar para leilão. Mas veja, essa é uma ótima alternativa, mesmo que você tenha problemas de crédito, você tenha o teu nome com restritivos cadastrais, de novo, desde que você cumpra o que está disposto aqui nesse artigo 895 lá do Código Civil, você pode sim parcelar a sua arrematação, desde que não tenha nenhuma oferta à vista, porque a oferta à vista ela tem preferência pelo texto da lei, mesmo que de maior valor. Mesmo que de menor valor. Tá? Então, isso é uma questão importante aqui quando a gente olha o parágrafo 8º, ele diz, havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre a de maior valor. Em iguais condições, o juiz considerará aquela formulada em primeiro lugar. Onde que fala? Aqui tem um caso que, enfim, eu não olhei aqui onde o artigo que fala, mas enfim, no artigo 7º, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado, mesmo que ela seja de menor valor. Então, primeira alternativa que vocês têm aqui é essa dos leilões judiciais. E dentro de uma modalidade de leilão judicial, tem uma que é menos comum, mas que também é altamente vantajosa, que você deveria saber, que são os leilões regidos pela regra da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, quando tem uma execução fiscal lá do Fisco Nacional e algum bem está indo a leilão para pagar o fisco, existe uma regra da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que te permite parcelar essa arrematação em até 60 meses sem entrada. E a única regra aqui é que o valor mínimo da prestação tem que ser R$500. Então, e isso é um negócio altamente vantajoso, assim como o que tem lá o que eu falei nos leilões judiciais. O único pré-requisito é que você cumpra o que está disposto na lei. Mesmo que você tenha algum tipo de restritivo cadastral, isso não é um problema, né? Isso não vai ser um problema. Então, é só uma questão de você efetivamente cumprir essa questão aqui. Eu estou colocando aqui o artigo para vocês. Ó.
O que eu coloquei na tela aqui para vocês são as normas do sistema lá da Receita Federal, né? E aí a gente tem essa portaria PGFN 79 aqui de 2014, que rege sobre o parcelamento do valor correspondente à arrematação do bem em asta pública nas execuções fiscais, né? E ó, tá vendo aqui, ó, o parcelamento observará a quantidade máxima de 60 prestações iguais e sucessivas no valor mínimo de R$ 500 cada um. Ou seja, num leilão aqui de alguma coisa que tenha vindo de uma execução fiscal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, você pode, inclusive, parcelar em até 60 meses. É outra coisa que pouquíssima gente sabe. Então, é a segunda alternativa que você tem aqui para poder fazer a arrematação, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Veja, pouco dinheiro não quer dizer nenhum dinheiro, até aqui, né? A gente vai ver uma alternativa até com nenhum dinheiro. Mas pouco dinheiro, você tem que ter sim condições de poder pagar as prestações. Afinal de contas, se você não pagar, né, o bem que vai estar em garantia vai voltar a leilão. Você não quer sair da condição de arrematante para a condição de executado, né? Não ia ser uma boa troca de posições, tá? Então, assim como nos casos dos leilões da PGFN, os leilões da Justiça Federal também tem muitas vezes essa alternativa de você financiar em até 60 meses. E a gente tem também a alternativa de fazer isso nos leilões da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho penhora vários imóveis quando alguém é dono de uma empresa, não pagou, né, um funcionário, uma reclamatória trabalhista, férias, ou enfim, qualquer tipo de indenização, né, e um bem vai a leilão para pagar enfim, esses valores para os funcionários, você tem a capacidade de financiar daí num prazo mais curto, de até 12 meses, com 30% de sinal. Só que lembra que nos leilões da Justiça do Trabalho, os imóveis chegam a serem leiloados por até 25%, 30% do seu valor de mercado. Isso porque eles são, na Justiça do Trabalho, eles seguem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e apenas subsidiariamente o CPC. Então, no CPC tem aquela regra lá de preço vil que limita a 50%, mas a Justiça do Trabalho ela não segue exatamente o que está no Código Civil. Ela às vezes segue, mas nem sempre, e ela tem lá sua jurisprudência própria, e um dos motivos dela ser um pouco mais flexível nesse sentido do que é a Justiça Comum, é importante vocês entenderem, é que a função da Justiça do Trabalho é recuperar valores que não foram recebidos por funcionários. Isso tem, inclusive, uma nomenclatura de alimentos, para vocês entenderem, né? Alimento é aquilo que alimenta, aquilo que dá subsistência para alguém. E é por esse motivo, e para recuperar esses alimentos, que a Justiça do Trabalho se permite leiloar imóveis por até 25%, 30% do seu valor de mercado. Então, estou botando esse ponto aqui para vocês entenderem muito bem, até porque eu sei que pode pintar gente dizendo, não, mas o limite do CPC é 50%, abaixo disso é preço vil. Justiça do Trabalho é um pouco diferente. E por fim, gente, aqui eu queria falar para vocês sobre a alternativa dos leilões dos bancos, né? Os leilões dos bancos, todos os anos são leiloados dezenas de milhares de imóveis, e muitas vezes os bancos colocam uma série de alternativas diferentes para você financiar esses investimentos, né? Desde parcelamentos até financiamentos com prazo de 30, 35 anos, e muitas vezes financiando 70, 80, 90% do valor do imóvel. E se você for funcionário público, melhor ainda, né? Porque eles adoram funcionário público, financia ainda mais, né? Com taxas de juros que hoje, né, variam de 5 e alguma coisa, 5,39 ao mês, acho que é a menor do Itaú, até, enfim, ou até para cima a gente não sabe, mas enfim, Caixa acho que uns 7%, 7, 8%, né? O Santander lá também na casa dos 6%, então são taxas de juros muito baixas, especialmente você... Que o ponto principal que vocês entenderem é, imagina você tá comprando um imóvel pela metade do preço, de 200 por 100 mil reais. Ou seja, está fazendo 100 mil reais de lucro. Só que você não precisa botar os 100 mil reais. O banco te dá 90 mil desses 100 mil para você lucrar 100 mil com o dinheiro do banco. Então você bota 10 mil do teu dinheiro, toma 90 mil de crédito com o banco. Obviamente você precisa ter a capacidade de pagar essas parcelinhas no tempo. Mas com 10 mil reais você fez 100 mil reais no investimento de baixo risco, que é imóvel, né, com baixa volatilidade, um negócio seguro, um negócio que é um patrimônio para você. Você pode alugar, o aluguel vai pagando as suas prestações, enfim. Então é um negócio absolutamente poderoso, né? Então, tanto os bancos quanto a Caixa, né, para pegar uma delas que é líder de mercado, tem essas oportunidades. Claro que no caso dos bancos, você, diferentemente daqueles casos que eu falei anteriormente dos leilões judiciais, em que você
não precisa ter, né, se você tiver problemas cadastrais, não vai ter problema para parcelar, aqui nos bancos você vai. Então é importante que você tenha, né, capacidade de crédito, capacidade de tomar um financiamento, mas se você tiver, você, como eu disse, pode fazer resultados muito sólidos botando muito pouco dinheiro.